Os lucros da Vale de apenas um trimestre somaram 2,4 bilhões de dólares, mas isso foi uma queda de 15%. Mas com a Vale cumprindo suas promessas e tirando a pressão do acordo do rompimento da barragem de Mariana, a ação chegou a subir 3,4% apenas em um dia. A verdade é que a companhia vem melhorando sua eficiência e trazendo pessoas consideradas chaves para posições do alto escalão, como por exemplo o diretor financeiro da companhia foi trocado pelo CFO da Suzano. Mas afinal de contas, o balanço da Vale foi positivo ou negativo? E será que ela tem condições de pagar dividendos? Afinal, tem um acordo multibilionário para a companhia honrar. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado para avaliarmos o último resultado trimestral da Vale do terceiro trimestre, para assim entendermos se a situação da companhia está melhor ou pior em relação aos períodos anteriores. E é claro, com tanta informação circulando a respeito da Vale, precisamos entender quais foram as últimas notícias, os fatos relevantes e observar se o momento é favorável para investir nas ações da companhia, através da análise técnica, mas sem perder a visão se a empresa continua com bons fundamentos, através da análise fundamentalista e também avaliando quais são os dividendos recorrentes da empresa após a negociação do acordo firmado do rompimento das barragens, além de trazer as projeções de lucro e preço-teto do ativo virtual. E justamente por trazer todo esse conteúdo aqui resumido para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E não para menos, temos que começar esse vídeo pela parte mais importante, que é justamente analisando o que a empresa trouxe nos últimos resultados apresentados no dia 25 de outubro do terceiro trimestre de 2024. Uma das principais preocupações para aqueles que investem na Vale é justamente o desastre do rompimento das barragens que aconteceu anos atrás. E por conta disso, a Vale vem fazendo uma grande reestruturação na sua operação e eliminando também estruturas a montante, que é o chamado Programa de Descaracterização de Barragens a Montante. Entre os anos de 2019 e 2024, até o fechamento desta apresentação, em outubro, a empresa conseguiu completar 53%, chegando aqui a 16 estruturas a montante. Mas a ambição dela é alcançar as 30 existentes, encerrando aqui 14 outras barragens após o ano de 2029. Esse programa vai adicionar um custo para a empresa de 5 bilhões de dólares, com 2,3 bilhões já investidos. Afinal, a empresa reforçou suas políticas e agora ela pretende ter uma parceria de confiança, mais competitiva e com portfólio certo, trazendo excelência em segurança e desempenho operacional, e ela tem entregado isso realmente para os seus acionistas e clientes também, é claro. Fica cada vez mais fácil de ver isso na apresentação da companhia ao longo dos trimestres, barateando sua operação e aumentando o volume de produção, garantindo também competitividades dos custos, ou seja, realmente o financeiro da empresa tem melhorado por conta da eficiência operacional dela. O que tem ficado realmente com uma pedra no sapato são os 4 pilares que eu tenho trazido há vários meses aqui no Ativo Virtual. O primeiro deles foi a substituição do CEO da companhia, ou seja, quem iria substituir o Eduardo Bartolomeu, que teve seu mandato vencido. E a empresa realmente conseguiu, substituiu pelo Gustavo Pimenta, que já fazia parte do corpo de funcionários da Vale da alta gestão. Ele era o antigo diretor financeiro da companhia, que depois de uma vasta pesquisa de mercado, muita discussão sobre quem seria o próximo nome e até vários indicados políticos, a Vale foi pelo nome que fazia mais sentido na minha opinião, que é justamente o Gustavo Pimenta. E se você discorda, deixe nos comentários abaixo. É importante discutirmos isso com muita maturidade. Outro ponto é justamente o mercado chinês, o maior comprador da Vale inclusive, e que o Xi Jinping anunciou um programa multibilionário em dólares para aquecer o mercado imobiliário chinês, chegando a praticamente 1 trilhão de yuans. E agora outro assunto de altíssima relevância foi superado, que é justamente o Acordo de Mariana, que nós ainda vamos discutir mais amplamente nesse vídeo aqui, qual foi o resultado desse acordo. E tudo isso vai trazer previsibilidade de caixa para a companhia e segurança jurídica e também administrativa. Elemento esse que já temos observado no mercado, valorização das ações. O mercado reconhecendo esses pilares de relevância que eu acabei de mencionar. Além disso, a empresa está construindo uma empresa ágil e orientada para talentos. Sem dúvida nenhuma, porque escolheu um nome muito técnico para a posição mais importante da empresa, que é justamente do CEO, fomentando a inovação e as soluções digitais. Como sempre,
a Vale inovando. Ela tem inclusive vários laboratórios de pesquisa e inovação. Já na parte mais operacional, ela quer ter um portfólio realmente superior, fornecendo ferro de alta qualidade e melhorando o mix de produtos, além de acelerar o crescimento do cobre e tornando mais centrada no cliente. Já as barragens em nível de emergência, a empresa conseguiu reduzir de 35 no ano de 2020 para o fechamento do terceiro trimestre, ou seja, em setembro de 2024, para 16, uma queda de 54%, e ela pretende reduzir até 2025 para 9, alcançando assim queda de 71% nesse curtíssimo espaço de tempo. E desse modo, acabando com as barragens de nível 3 até o ano de 2025, realmente reprocessando rejeitos, resíduos também e até mesmo coprodutos, que é como a Vale chama, porque ela está gerando coprodutos a partir de resíduos e também se comprometendo com a sustentabilidade e o compartilhamento de valor. Não tem dúvida nenhuma, é outra empresa que estamos vendo agora. Já a produção de minério de ferro, que é o cargo-chefe da companhia, é o mais forte nos últimos 5 anos. Chegou a alcançar 91 milhões de toneladas no terceiro trimestre deste ano, sendo que no ano anterior foram de 86, crescimento de 6%. Pelotas também cresceu 13% e as vendas de minério de ferro cresceram 2%. Então, qual o problema do resultado da Vale? É muito claro, está no preço. E o preço a Vale não consegue controlar porque isso aí é o mercado global que dita o preço do minério de ferro. Esse mesmo que, se observarmos os contratos futuros nesse gráfico semanal, que é o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. E esse contrato futuro, ou seja, o índices futuros de Singapura, também teve o minério de ferro decolando, justamente por conta do anúncio da China. Apenas na semana do dia 30 de setembro, a cotação chegou a pular 16,35%. Começou a corrigir, então, na semana do dia 21 de outubro, o mercado já começou a demonstrar força compradora novamente, segurando essa queda das cotações do minério de ferro, estabilizando aqui nos $104,10. E isso explica o que observamos no EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente o lucro operacional de uma empresa. Afinal, no terceiro trimestre do ano de 2023, o EBITDA pro forma, ou seja, o lucro operacional pro forma, foi de 4,73 bilhões de dólares. E agora, no terceiro trimestre do ano de 2024, 3,74 bilhões, mostrando assim uma queda substancial na comparação dos dois períodos. E claramente, apenas de bater o olho nesse gráfico aqui, fica fácil de perceber de onde está vindo essa diferença tão elevada, justamente do menor preço do minério de ferro, com uma queda na cotação de aproximadamente $14 a tonelada, fazendo com que o resultado na balança seja negativo em praticamente 1,3 bilhão de dólares. Então notem, como a diferença entre o trimestre ano contra ano é de pouco menos de 1 bilhão de dólares e a queda no minério de ferro impactou 1,3, fica nítido de perceber que a Vale teria um resultado superior se não fosse a queda do minério de ferro no mercado global. E isso ajuda a explicar muito a respeito da companhia, onde o problema principal está no cenário macroeconômico e não na operação da empresa, mostrando a solidez da Vale, a capacidade dela de reagir em diferentes cenários macroeconômicos, sabendo utilizar o câmbio a seu favor, reduzindo custos e despesas, aumentando o volume, além de outras considerações que impactaram positivamente o caixa da empresa. Afinal, eu não me canso de trazer aqui no Ativo Virtual diversas ações da Vale. Eu gastaria várias horas explicando o que a Vale vem fazendo e transformando a sua operação. Então eu preciso ser muito sucinto nesse vídeo, apesar de ser um vídeo mais longo para detalhar a operação da Vale, mas trazendo aqui os principais. Startup, por exemplo, da planta de Vargem Grande dentro do orçamento, observe isso aqui, e antes do previsto. Ou seja, a Vale conseguiu não apenas gastar dentro daquilo que ela havia orçado, trazendo previsibilidade e confiança para os acionistas de que ela está aplicando corretamente os seus valores e ainda por cima entregando antes do previsto. Lembrando que a Vale mexe com obras muito grandes e a complexidade das obras da Vale são realmente gigantescas, mostrando que Vargem Grande gerou mais 15 milhões de toneladas em setembro de 2024 com a modernização da planta de umidade natural para processamento úmido. E já tem um outro empreendimento que a Vale vai trazer mais 15 milhões de toneladas para sua linha de produção com 91% completo e no prazo para iniciar no primeiro semestre do ano de 2025. Então, mais eficiência de projetos, trazendo mais produção e potencialmente pode melhorar o financeiro da companhia. E é claro, o assunto da vez. Eu fiz o resumo para trazer pontos importantes antes do início do vídeo, por assim dizer, antes de entrarmos em todos esses detalhes. Mas, realmente, o assunto da vez é o acordo definitivo assinado de 170 bilhões de reais. Acordo esse relacionado à reparação dos danos causados pelo desastre do rompimento das barragens. E a indenização total é realmente esse valor de 170 bilhões de reais, sendo que já foi pago e compensado de 38 bilhões de reais com desembolsos de 42 programas de compensação, apoiando assim 446 mil pessoas com 94%
30% das soluções de moradias entregues. Porém, agora tem outra obrigação. São 100 bilhões de reais em pagamentos a serem realizados nos próximos 20 anos. Acertando novamente aquilo que eu já havia trazido aqui no canal em vídeos anteriores, explicando para a nossa comunidade que esse valor a ser pago, apesar de ser multibilionário, ele não seria da noite para o dia. Embora a Vale tenha condições de arcar com os pagamentos. Ainda assim, ela não vai arcar sozinha, vai dividir igualmente com a BHP aquilo que sobrar, ou seja, aquilo que a Samarco não conseguir arcar sozinha. Afinal, a Samarco é uma joint venture entre a Vale e a BHP. E eu vou detalhar isso aqui um pouco mais, mas trazendo essa visão do panorama, realmente, obrigações de fazer 32 bilhões em obrigações a serem executadas pela Samarco, que é justamente a parte que a Samarco consegue arcar sozinha. Embora a responsabilidade seja da Samarco, mas ela não consegue arcar com todo o valor sozinha. E é por isso que a Vale e a BHP precisam apoiar a Samarco. E com esse novo acordo ficou muito mais claro qual seria o impacto da Samarco no fluxo de caixa da Vale, que é justamente essa explicação que eu vim trazendo várias vezes aqui no Ativo Virtual, mas antes nós não tínhamos esse quadro detalhado dos impactos no caixa da companhia. Observem só, aqui tem o total da obrigação, mostrando a obrigação a pagar, a fazer, o já desembolsado e o total final. Observando que existe uma obrigação a pagar de 100 bilhões de reais, a ser pago no prazo de 20 anos, com 32 bilhões a ser feito pela Samarco em indenizações, reassentamentos e recuperação ambiental. As empresas já desembolsaram outros 38 bilhões, e é por isso que a soma final dá 170 bilhões. A contribuição da Vale em bilhões de reais, e é um pouco confuso porque ela traz aqui os valores em reais, é claro, tem a oscilação do câmbio e outras variantes, mas ela também traz os valores em dólares. Observe que até mesmo a provisão da Vale já foi trazida aqui de 4,7 bilhões de dólares provisionados, incluindo 1 bilhão adicionado já no terceiro trimestre de 2024. Então notem que esse resultado que a Vale está trazendo já tem descontado aqui 1 bilhão da participação dela. Já para o quarto trimestre deste ano, a Vale vai ter que desembolsar 3,7 bilhões de reais. Para o ano de 2025 inteiro, serão 11 bilhões, com a redução gradual ao longo dos anos, e considerando que a Samarco irá financiar totalmente a reparação após o ano de 2031, seguindo o fim do ramp-up das operações. Ou seja, o ramp-up, ou ramp-up, é o termo em inglês, que é justamente essa produção gradual da operação. Mas o fato mais importante descrito nesse parágrafo aqui é justamente que a partir do ano de 2031, a Samarco vai arcar com todos os valores e vai parar de drenar do caixa da Vale. E da BHP também, é claro. Mas o foco aqui é a Vale, então é por isso que estamos observando essa queda gradual na linha do tempo até o ano de 2030, mostrando que esse valor maior realmente vai acontecer apenas no quarto trimestre de 2024. No ano de 2025 cai para 11 bilhões, mas é o anual e não apenas um trimestre, assim como os demais anos, caindo até 1,7 bilhão. Depois disso, aí é por conta da Samarco. E a empresa ainda trouxe que a dívida líquida expandida dentro da própria meta da companhia, mesmo com essa dívida multibilionária que ela está sendo trazida para dentro desse acordo justamente por conta da Samarco, que é um grande feito. Afinal, a própria companhia está explicando que esse acordo aqui está bem equilibrado. O aumento de 1 bilhão, já considerado, como vimos anteriormente, traz a dívida total para 16,5 bilhões de reais, que é a dívida líquida expandida do terceiro trimestre do ano de 2024. Com uma meta expandida, ou seja, a própria Vale já tinha expectativa que ficasse entre 10 e 20 bilhões de reais. Ficou em 16,5, ou seja, praticamente a metade do caminho, mas entregando todos os compromissos de Brumadinho e Mariana, mas com foco no retorno de valor aos acionistas. Essa mensagem aqui deixa muito claro que a intenção da Vale em agradar o corpo de acionistas da companhia. Aliás, o verdadeiro holder com certeza já entendeu que este é o momento de manter as ações da Vale, caso realmente tenha o interesse de manter as ações da empresa para o longo prazo. Afinal, vai estar ajudando a companhia a passar por esse momento e com certeza ser ainda mais forte. E na visão do mercado, o que o mercado está enxergando? Bem, o lucro dos acionistas foi de 2,4 bilhões de dólares, que teve essa queda, como vimos, de 15%. E a matéria ainda destaca, no caso, o lucro dos acionistas, ou seja, aquilo que é distribuível para os acionistas, só não caiu mais porque a Vale compensou parcialmente nesse trimestre, com o efeito positivo do resultado, a baixa de ativos não circulantes relacionada à venda de 50% da participação da VODC. Quem tem dúvidas sobre isso, também já trouxe um giro rápido do mercado. Já em relação ao EBITDA, receita e a própria dívida da empresa, o tamanho do impacto já havia sido comunicado ao mercado durante a prévia operacional da Vale, divulgada dias antes desse resultado do dia 25. Contudo, ainda houve o efeito positivo do dólar contra o real, favorecendo a exportadora, claro, que também teve menores custos
de despesas e maiores volumes de venda, mostrando claramente nesse parágrafo aqui toda a eficiência da Vale e quanto ela estava preocupada já em ter um bom resultado financeiro, trabalhando forte nas exportações, reduzindo seus custos operacionais, suas despesas também e aumentando as suas vendas. Sem falar que, embora não esteja nesse parágrafo aqui, vale destacar a altíssima produção que a Vale demonstrou no período também, e eu já trouxe aqui no canal o resultado de produção e vendas da companhia, trazendo a receita líquida da Vale em 9,55 bilhões de dólares, uma baixa de 10% na base anual. Por sua vez, o fluxo de caixa da companhia ficou em 179 milhões de dólares, cerca de 947 milhões menor do que aconteceu no terceiro trimestre do ano de 2023. Claro, novamente, já era esperado. Quem tem acompanhado o resultado da Vale e o que a empresa está fazendo, obviamente já esperava que a empresa teria que arcar com alguns valores nesse novo acordo de Mariana. Novidade para ninguém que acompanha o ativo virtual. Mas tudo isso fez com que a Vale cumprisse com suas promessas e tirou a forte pressão que estava sobre esse acordo, liberando mais valor para as ações da companhia. Apenas na última sexta-feira, divulgação desses resultados, as ações da empresa subiram 3,40%, demonstrado aqui na periodicidade diária das ações Vale 3, o que equivale a dizer que cada vela dessa aqui equivale a um dia inteiro de negociações na Bolsa de Valores. E ainda por cima teve um gap de alta, mostrando muita força por parte do interesse dos compradores das ações da Vale. A expectativa é ver realmente as cotações subindo, mas eu aponto que existe aqui uma resistência nos R$ 63,12 na minha avaliação, mas essa região, na verdade, ela se estende até os R$ 62,43. Não é à toa que as ações bateram nessa resistência e então começaram a voltar um pouco no final do dia. E com todas essas perspectivas positivas a respeito da Vale, o que temos aqui é uma visão clara de uma potencial valorização. E se isso realmente acontecer, ou seja, superar os R$ 65,36, abrirá realmente um pivô de alta, podendo trazer a empresa para novos patamares. Patamares esses que já estão desenhados aqui há vários meses no ativo virtual. Inclusive, na live que eu fiz no dia 29 de setembro, aqui no Grupo VIP, falamos sobre a condição da Vale nesse momento aqui. E nesse vídeo, eu falei o que eu estava fazendo a respeito das cotações da Vale e a expectativa do que poderia acontecer. Sendo que na minha nota de corretagem, observem só, fiz várias operações de lançamento de call e dentre elas estava justamente as opções de compra vendidas de Bradespar e Vale também, onde eu recebi R$ 6.000 direto no bolso no dia seguinte. Afinal de contas, quem já opera opções de ações sabe como funciona dividendos sintéticos, ainda mais se for na estratégia do ativo virtual, em que operamos do lado lançador para reduzir os riscos, obtendo exatamente um enorme retorno com essa queda das cotações que veio em seguida. E notem que teve outra data também, no dia 16/10 de 2024, novamente venda de opções de compra, tanto da Bradespar quanto da Vale, e até mesmo teve da Taesa, mas esse aqui é o assunto fora desse vídeo aqui. O que me fez colocar no bolso R$ 2.650 da Bradespar e R$ 7.004 da Vale, colocando no bolso assim R$ 9.654. E para ficar fácil de entender o que isso significaria em um dividend yield, você pode calcular aí com base no seu preço médio, que seria algo semelhante a 50 centavos por ação da Bradespar e R$ 2,06 por ação da Vale. E isso aconteceu justamente neste candle aqui, logo depois de uma forte aceleração de alta das cotações, o que na sequência o mercado entregou tudo novamente e eu consegui colocar muito dinheiro no bolso, que foi justamente o dividendo sintético funcionando quando o mercado está caindo nas suas cotações, o que mostra que é possível ganhar muito dinheiro enquanto o mercado está subindo e também quando ele está caindo. Então apenas nesse período de cerca de 24 dias, somando as duas notas de corretagem, essa aqui com R$ 1,17 mais 38 centavos, que foi a primeira do dia 27/9, o total do dividendo sintético aqui foi de R$ 1,55, mais o da segunda, R$ 2,56, chegando então a R$ 4,11 com a Bradespar e a Vale também. Sem falar todos os conteúdos adicionais disponíveis no grupo VIP do Ativo Virtual, com ferramentas, treinamentos, o giro rápido do mercado, com notícias fundamentais que vão te ajudar a operar melhor, além dos grupos, como o Grupo Premium, que aliás tem acesso ao WhatsApp exclusivo para o Grupo Premium, e é claro, os grupos de opções e ações também, que apenas no de opções alcançamos 100% de acertos com 36 operações realizadas desde o início do Grupo VIP. E é claro, se você ficou interessado, é só vir aqui em lp.ativovirtual.com.br ou lá um pouco para baixo, é que você já vai encontrar Entre no Grupo VIP. E nessa tela, basta você escolher qual é o grupo mais adequado para você, se é o Grupo VIP ou o Grupo Premium. E aqui vai a melhor parte.
Se você escolher ser assinante do Grupo Premium, nós temos uma operação estruturada que vai te ajudar a pagar a sua assinatura do Grupo Premium. Mas eu gostaria de fazer um alerta. Apesar de parecer muito bom, e na verdade é excelente, eu recomendo que você faça esse teste aqui para ter certeza que o seu momento como investidor faz sentido entrar em algum desses grupos. Mas afinal, com o balanço da Vale vai ser possível pagar dividendos? Bem, para o Itaú BBA, ele classificou esse resultado do terceiro trimestre do ano de 2024 como muito positivo, chamando atenção para o EBITDA ajustado dos 3,7 bilhões de dólares, que foi 12% acima da sua previsão e 6% acima do consenso do mercado, apesar de uma queda de 21% no ano contra ano, mostrando assim a Vale realmente fez sua lição de casa. Com tudo isso, o Itaú BBA recomenda a compra das ações, com uma avaliação de outperform, que significa compra, com preço-alvo de 13 dólares a ADR. O BTG Pactual não ficou diferente não. Diz que o balanço da Vale também foi muito positivo, destacando a melhora no negócio do minério de ferro, apesar da decepção do fluxo de caixa livre. Bom, decepção talvez para o BTG. Para a gente aqui do ativo virtual não foi não. E o banco manteve a sua recomendação neutra para as ações da Vale. Já o Goldman Sachs disse que tudo foi dentro daquilo que eles esperavam mesmo, e confirmaram a recomendação deles de compra para as ações da Vale. A verdade é que as ações da Vale com Vale 3, nessa cotação de R$ 61,73, estão desvalorizando 1,63% nos últimos 12 meses, com PL de 5,81. Provavelmente esse resultado vai afetar aqui o PL. Vamos aguardar se o investidor 10 vai atualizar esse PL aqui de 5,81. E o PVP mostra que a empresa está 34% acima do seu valor patrimonial, com um dividend yield excelente de 11,61% e podendo chegar mais dividendos. Afinal, já tem projeções de pagamento de dividendos no mercado. De acordo com a análise feita por várias casas de análise, como por exemplo a Terra Investimentos, está projetando aqui um dividend yield de 8% até o final do ano de 2024, que é o mesmo patamar do Valor em Investimentos. Já o BTG Pactual aposta em 9%. Já para 2025, as projeções das três casas são um pouco mais pessimistas, na faixa de 6 a 7%, sendo que nos últimos 12 meses, para efeito de comparação, o rendimento da Vale, obtido apenas com proventos, foi de 12%. E na minha visão, isso aqui só seria materializado, ou seja, uma queda no ano de 2025, se a cotação do minério de ferro continuar caindo. Algo que faz pouco sentido com os incentivos da China, que, como vimos, já afetou positivamente as cotações do minério de ferro nos contratos futuros de Singapura. Do lado do ativo virtual, trago agora as projeções e o preço teto do ativo virtual, e que eu mantenho inalteradas até o momento, mostrando assim um payout ainda esperado de 65%, o que geraria um DPA, ou seja, um dividendo esperado por ação de R$ 5,97. A expectativa aqui é que realmente a Vale confirme seu compromisso de ter foco nos acionistas, que apesar desse novo acordo com o governo de fazer a reparação, ele já estivesse mapeado realmente nos custos da Vale, no projetado, ou seja, na provisão de custos da companhia, e assim ela consiga manter esse excelente patamar de dividendos que ela vem desempenhando ao longo de 2024. Se isso acontecer, vamos então à pirâmide do ativo virtual. A 4% de dividend yield, o preço teto é de R$ 149,38. A 6%, R$ 99,59. 8%, R$ 74,69. E a 10%, R$ 59,75. Isso porque esses R$ 5,97 representa uma rentabilidade de 9,72%, com uma margem de segurança de 8%, de 21,45%. Isso se traduz numa comparação do preço teto de 8%, como podemos ver aqui, em relação a esse rendimento, gerando assim essa divergência, ou seja, essa margem de segurança de 21,45%. Lembrando que eu estou considerando nessas contas aqui a cotação de R$ 61,50 para as ações Vale 3. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito dos resultados da Vale e o que você pretende fazer. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.